Eu vou começar aqui falando sobre a questão do fair play financeiro, que o BAP falou que uma das coisas do fair play financeiro, porque os clubes que têm gramado sintético gastam menos para manter o gramado, enquanto os clubes que têm gramado normal gastam muito, né? O Flamengo não tem estádio, o Flamengo comanda o Maracanã e gasta muito naquele gramado do Maracanã. E aí, o Anderson Barros, que é o dirigente do Palmeiras, atacou o BAP em entrevista à TNT Esportes. E aí ele fala o seguinte: o fair play financeiro é fundamental. A questão do gramado sintético beira uma leviandade. Chamou o BAP de leviano e disse que, e cita o Flamengo até, que o Flamengo tem um time muito forte e tal, que precisa de bom gramado e tudo mais, mas que isso é um outro assunto, e chamou o BAP de leviano, porque ele fala que quem citou a situação do gramado sintético foi o BAP. E o Anderson Barros, né, dirigente do Palmeiras, a exemplo do que a Leila vem fazendo, atacou o BAP. Eu fico impressionado, porque eles estão atacando mesmo e agindo. Eu falo para vocês, cara, tá uma coisa de louco, né? O que a perseguição com o Flamengo, com o Bruno Henrique, com tudo que estão fazendo. Olha, os dirigentes do São Paulo também são contra o gramado sintético, tá? A gente teve dirigente do São Paulo também ontem à noite afirmando que se fosse para achar mais fácil, né? Fosse para ser mais fácil, o São Paulo teria gramado sintético também, até porque o Morumbi teria show e não teria problema para recuperar o gramado. Mas que o São Paulo é totalmente contra gramado de plástico. Que o São Paulo entende que o futebol tem que ser jogado em gramado natural. São Paulo saiu em defesa, né, dirigente do São Paulo, saindo em defesa do Flamengo nessa questão do gramado sintético. Chupa, dirigente do Palmeiras. E eu quero até aproveitar aqui e lembrar vocês que aí no comentário fixado e na descrição tem o contato da Caravana do Haroldo, para você garantir presença na final da Libertadores. E na Caravana do Haroldo eu confio, ninguém teve problema, todo mundo sempre muito bem atendido, só elogio. E vocês sabem que no passado eu anunciei uma empresa que não era séria. E ontem a matéria da Globo expôs tudo, inclusive tem jornalistas, tem um jornalista inclusive que virou um assessor de imprensa do Palmeiras e que vira e mexe está defendendo a Leila e o Palmeiras, que anuncia essa empresa. E o pior de tudo, anuncia a tal da empresa que a Globo expôs e que é a mesma coisa que a outra empresa. Ela é uma laranja, é uma outra empresa, que eu não vou citar o nome de nenhuma aqui. E esse jornalista anuncia. E outros influenciadores também anunciam. E eu tenho certeza que no fundo sabem quem é o verdadeiro dono da empresa, né? E fazem isso de forma covarde, tá? Fazem isso de forma... Esse jornalista que eu estou falando, palmeirense, tá? É palmeirense, antes que inventem algum outro jornalista. E eles fazem isso sabendo. E esse tipo de gente é que vem a público falar que jornalista não pode apostar e tudo mais, e anuncia a empresa vagabunda. Anuncia a empresa que está roubando o torcedor do Flamengo, que não entrega os produtos que vende, que está cheio, com centenas de pessoas no Reclame Aqui, fazendo reclamação. Cara, não acreditem nessa sacanagem, achar que foi um erro que ele vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Esse tipo de gente tá aí repetindo e cai quem quer, cara. Cai quem quer, tá? Muito cuidado, gente. Que ele tá aí para destruir o sonho de vocês. E eu não vou citar o nome, não. Se ele queria que eu citasse o nome, eu não vou citar o nome, não. Tá? Mas a galera já sabe qual é. A galera sabe qual é, porque já destruiu o sonho de muita gente. Tá? Então, trazer aqui agora essa notícia que o UOL trouxe ontem, que a Justiça teria derrubado a liminar do Flamengo e liberado valores da Libra. Não foi derrubar a liminar.
a Justiça resolveu a questão e liberou apenas dos 83 milhões que estavam bloqueados, ela reteve 17 milhões e liberou o restante. Simples assim. Ela liberou 64 milhões, né? 66 milhões, desculpe. Ela liberou 66 milhões e reteve 17. E os 17 milhões estão ali, a verba, o valor que o Flamengo acha que tem o direito, né? Todo ali, que está contestando. E isso é uma vitória do Flamengo, na verdade, que a desembargadora, no caso, a Justiça fez isso através da desembargadora e ela ressaltou que o Flamengo participou da escolha da empresa responsável pelos critérios de distribuição, mas ela criticou o Flamengo por não ter apresentado seus próprios cálculos nas últimas 3 semanas. Porém, ela separou que o Flamengo, né, ela bloqueou o que o Flamengo estava brigando, que o Flamengo discutia e liberou apenas o que era já de direito dos outros clubes. Então, não acreditem nessas falácias, nessas narrativas que estão saindo por aí. Não houve nada do Flamengo ter perdido e tudo mais. Perdeu dinheiro na Justiça, não. Perdeu para a Libra, não. O valor que foi liberado já era o que o Flamengo contava que seria liberado. O valor que o Flamengo contesta está todo retido. Ponto. Então não tem nada que cair nessa falácia, né, dessa imprensa bairrista que está a fim de sacanear o Flamengo. Tá? Passar para vocês aqui a questão do Pedro, que está evoluindo assim absurdamente. Os astros estão aí se alinhando, né? E o Pedro tá evoluindo. Pode voltar a treinar com bola na próxima semana, tá? Tá evoluindo aí na recuperação. Segundo o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, o Pedro, né, que ficou fora do jogo de ida das semifinais, na verdade, se machucou no jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Racing, está fora desde esse jogo, né, apresenta boa evolução e deve iniciar treinos com bola na próxima semana. O jogador trocará a imobilização atual por uma outra abaixo do cotovelo, tá? Vai diminuir, vai ficar abaixo do cotovelo, tá? Só na parte da fratura, que foi no antebraço, tá? Ela vai ficar aqui a imobilização. E aí amplia a mobilidade do jogador e permite atividades leves e individuais no Ninho do Urubu, tá? Notícia aí espetacular, né, envolvendo o Pedro. A gente que está aí na torcida para que ele se recupere o mais rápido possível e que também participe da final. O Pedro vai para a final, eu não tenho dúvida nenhuma mais. O Pedro vai para a final, tá? Olha só, o Flamengo defende contra o Sport um tabu de 8 anos e meio, né? Não, como é que é? Um tabu de 8 anos contra o Sport, é isso mesmo. 8 e pouco, né? 8 e meio, né? E tem desfalques aí, expectativa também por Bruno Henrique, tá? O Flamengo, então, tem aí 8 anos e pouco sem perder pro Sport, tá? A última derrota ocorreu em junho de 2017, 2-0, por isso que eu falo que é 8 anos e 4 meses, né? 2-0 na Ilha do Retiro. Desde então foram 8 confrontos, com 7 vitórias e 1 empate, tá? A equipe comandada por Felipe Luiz chega ao duelo com diversos desfalques por conta da data FIFA, Danilo Alexandre, seleção brasileira, e esses jogadores, gente, não vão chegar para esse jogo. O que pode conseguir chegar é para o próximo jogo, tá? Arrascaeta, Vinha e Varela aqui, que vão vir aqui para a Flórida treinar, né, com o Uruguai, vão jogar contra os Estados Unidos, Plata, Equador e Carrascal, Colômbia, tá? Estão a serviço das seleções. A partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão tinha sido adiada, e aí esse jogo, então, o Flamengo não conta com esses jogadores que eu falei. A situação agora, o foco é a situação do Bruno Henrique, né? Artilheiro aí do Flamengo no confronto recente do Sport, com 4 gols em 5 jogos. O atacante aguarda esse julgamento da quinta-feira para saber se vai ou não poder atuar contra o Sport. E eles devem acompanhar o relator, acredito eu, e o Bruno Henrique não deve ter a punição de jogos confirmada, né? Deve ser apenas uma multa de R$100 mil, pelo menos é isso que parece, tá? E aí o camisa 27 do Mengão
tem sido aí peça-chave na ausência de Pedro nos últimos 2 jogos, principalmente o Bruno Henrique começou a se encontrar novamente e seria muito importante que ele continuasse jogando pelo Mengão. A gente tem aqui a programação do Flamengo divulgada para a semana, tá? Olha só, o Flamengo divulgou que na quarta-feira, 9h30 da manhã, tem treino. Quinta-feira, treino também 9h30, né? Os jogadores estavam de folga, então quarta-feira hoje, né? 9h30 da manhã tem treino. Quinta-feira, amanhã, 9h30 da manhã. Sexta-feira, 9h30 também. Aí, sexta-feira, às 15 horas, o voo para Recife. Sábado, 18h30, Flamengo Sport, né? Sport Flamengo na Arena Pernambuco. Tem ingresso, você pode garantir ingresso, tem link aí no comentário fixado e na descrição para você garantir o seu ingresso para esse jogo da Arena Pernambuco. Sábado, 23h30, o voo Recife-Galeão, tá? Então, o Flamengo já se preparando para voltar aí, né? Para voltar a jogar pelo Brasileirão. Então, hoje, o elenco já treinando aí para se preparar para isso. Eu queria dar um recado aqui importante, inclusive com relação aqui a essa novidade do impedimento semiautomático, né? O GE trouxe aí algumas novidades e tudo mais, e eu acho importante a gente estar falando sobre essa questão do impedimento automático, que vão usar aí 30 iPhones 17 Pro, que vai ser atualizado, era 16 Pro, vai para 17 Pro, e o Samir Chaudi afirmou que a tecnologia vai estar disponível para o uso a partir da primeira rodada do Brasileirão 2026, marcada inicialmente para o dia 28 de janeiro, começa mais cedo. Então, já em janeiro, nós vamos ter aí o Brasileirão estreando o impedimento semiautomático. Já tem data aí para acontecer o impedimento semiautomático, tá? Então, a gente agora aguardar, ficar ligado que as coisas vão acontecer e eu acho que essa tecnologia vai ser muito importante, tá? Muito importante para a gente diminuir os erros nas partidas, sabe, gente? Diminuir os erros na partida. O pessoal lá... Cara, eu fiquei sabendo aqui que o entendimento geral no Flamengo é que essa declaração do Anderson Barros e a situação toda que a Leila está criando é que eles estão muito incomodados com o Flamengo, né? E lá no Flamengo eles entendem que eles se acostumem com isso, que vão ficar cada vez mais incomodados. É isso aí, gente. É isso aí. Eles vão ficar cada vez mais incomodados porque o Flamengo incomoda muito. O Flamengo incomoda muita gente. Pois é. Olha só, aqui trazer para vocês essa informação importante, que a CBF apresentou, além da questão do impedimento semiautomático, apresentou o plano de fair play financeiro começando já em janeiro de 2026. Clubes terão até 2029 para limitar gastos a 70% da receita e dívidas a 45%, com punições para quem descumprir. Olha só, hein? Podemos ter rebaixamento, punição aí, tá? Os clubes terão que limitar os gastos e, em caso de descumprimento, haverá punição que vai de advertência a rebaixamento. Clubes em recuperação judicial terão regras específicas. O projeto também prevê controle de dívidas, equilíbrio financeiro e fiscalização rigorosa a partir de abril de 2026. Isso aí vai acabar com essa loucura toda aí de SAF, de nego fazendo o que quer, barriga de aluguel. Isso é a melhor coisa que podia acontecer, essa notícia aí com relação ao fair play financeiro, que já começa aí, então, a ser desenvolvido em janeiro de 2026, tá? Trazer aqui essa informação para a gente finalizar o nosso vídeo, também muito importante, a estratégia, né? O Flamengo vai esquematizar a logística perfeita para o Fla-Flu, tá? O Flamengo não vai medir esforços para ter o que há de melhor disponível no clássico contra o Fluminense. É o jogo mais importante do Flamengo no Brasileirão, né? Nessa reta aí, final da temporada. A gente sabe que clássico é sempre muito difícil, tá? E o Flamengo entende que esse Fla-Flu vale muito e não vai medir esforços para trazer os jogadores, tá? O
Flamengo fretará voos para ter 5 dos 7 jogadores convocados contra o Fluminense. São eles Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal e Plata. Todos que atuarão na América do Norte. Ficam fora os brasileiros Alexandre e Danilo, que estarão na Europa. Então, o Flamengo não pediu carona no voo da Leila e nem vai pedir. O Flamengo vai preparar essa força-tarefa para trazer os 5 que jogam aqui nos Estados Unidos. E a gente estará aqui também, né, cobrindo a seleção do Uruguai, fazendo tudo que puder para trazer um material de primeira para vocês. Seleção do Uruguai que chega dia 16 aqui, após jogar com o México. Eles vêm para jogar com os Estados Unidos em Tampa. Chegam em Tampa dia 16, né, Arrascaeta, Varela, o Vinha e os jogadores do Palmeiras também, né? E estaremos aqui aguardando para fazer a melhor cobertura para vocês. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! O nome da vez no mercado é do Tati Castelhano, e o Flamengo entrou com tudo na briga. A Lazio quer vender o atacante, que também interessa ao Palmeiras, mas o Fla surge com mais força na negociação. O argentino fez 3 gols e 2 assistências nessa temporada e pode pintar no Brasil em 2026. A pedida é alta, 25 milhões de euros, mas o Mengão analisa o investimento. E aí, nação? Vale abrir o cofre ou é melhor mirar outro nome para o ataque? 25 milhões está no palio, né? Mas um cara que não foi titular, o que está acontecendo? Realmente vale a pena? Acho que podemos conversar.